Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Márcio Brito, sou fisioterapeuta e hoje vamos falar sobre cervicalgia, cervicobraquialgia, dor no pescoço ou dor no pescoço com irradiação por membros superiores. Mas antes de começarmos, eu peço a vocês aquela força de sempre, aquela força que vai ajudar muito o nosso canal. Inscrever no nosso canal, se você não for inscrito, aproveite agora, aperte o botãozinho embaixo. Tão simples, tão fácil, rápido. Curta o nosso vídeo e compartilhe nosso vídeo com seus contatos para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações com vocês. Vamos lá para o vídeo? E vamos conhecer um pouco sobre a coluna cervical. A coluna cervical é uma das curvaturas da coluna vertebral e ela é uma lordose fisiológica, ou seja, existe a lordose fisiológica na cervical e na lombar. A coluna cervical é formada por 7 vértebras. E a região mais inferior da coluna cervical é onde tem maior mobilidade. Portanto, é a região inferior da coluna cervical, ou seja, lá no final da coluna cervical, é que ocorre com mais frequência os processos de hernia discais, ocorre com mais frequência também processos degenerativos. A coluna cervical pode sofrer algumas alterações posturais, como por exemplo, uma retificação da coluna, uma anteriorização da cabeça, e aí gerando uma sobrecarga muito grande na coluna torácica mais superior, e muitas vezes o que acontece é que uma dor no pescoço está muito associada com a dor na coluna torácica superior. Dor de cabeça também está muito associada com a dor na região torácica superior em função dessa alteração postural da cervical. E uma hiperlordose também é outra alteração postural da cervical que pode ocorrer. Agora vamos fazer aqueles desenhos esquemáticos, didáticos, que eu acredito que ajuda bastante na compreensão de vocês. Vamos desenhar primeiro a coluna cervical, mas antes desenhar toda a coluna para vocês poderem visualizar o que é a lordose cervical e ver que existe a lordose cervical, existe também a lordose lombar. Depois vamos focar na coluna cervical. Então a coluna ela tem essa curvatura, essas curvaturas, que é a lordose cervical, LC, lordose lombar, LL, cifose torácica, tem aqui também a curva sacral, que é o sacro, o oxígeno, e aqui cabeça. Então nós temos as lordoses cervical e lordose lombar. A cervical ela tem essa curvatura, que é a lordose, como já comentamos, e ela é formada por 7 vértebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértebras e cada vértebrazinha ela é designada pela letra C. Então, C1, a primeira vértebra cervical, C2, C3, até C7, que é a última vértebra cervical. Lembrando que a coluna cervical ela se divide em 3 partes. Didaticamente, a gente pode dividir a coluna cervical em 3 partes. A cervical superior vai de C0 até C2. A cervical média, que vai de C2 até C5. C2 a C5. E a cervical inferior, que vai de C5 até C7. Então podemos dividir didaticamente a cervical em 3 partes. C0 a C2, ou seja, aqui existe o chamado occipito, né, onde articula, portanto, a cabeça com o pescoço, é chamado occipital. E nessa região até C2, portanto, temos aí a primeira coluna cervical, a primeira parte da coluna cervical. A segunda, de C2 a C5, a terceira parte de C5 a C7. Cada parte dessa, podemos então perceber que quando a pessoa refere, por exemplo, uma dor em C, nessa região, a base do pescoço, ou seja, C0 a C2. Dor nessa região aí pode ser, portanto, um processo artrítico. Dor nessa região entre C2 e C5 pode ser em função de uma entorse ligamentar. E dor em C5 a C7, aí essa dor pode ser justificada com um prolapso discal. Então, cada região tem uma referência de dor
que é correlacionada com a estrutura que ali está podendo estar sendo agredida, podendo estar sofrendo algum tipo de lesão. E oportunamente vamos falar agora a respeito de uma região que fica logo abaixo da coluna cervical, região muito importante a gente analisar, que é a região cérvico-torácica, portanto uma região de transição entre a região cervical e a região torácica da coluna vertebral. É o seguinte, temos aqui a coluna cervical e a coluna torácica. As últimas vértebras, ou melhor, a última vértebra da coluna cervical, C7, T1 e T2, essa região, portanto, é uma região de transição cérvico-torácica, formada por essas vértebras. C7, última vértebra cervical, T1, primeira vértebra torácica, T2, segunda vértebra torácica. Essa região é a região que gera muitas dores. É a terceira fonte de dor no corpo, a terceira fonte de dor mais importante do corpo. Lembrando que a primeira é a crânio cervical, a segunda, lombosacra, e a terceira, essa região. Portanto, uma região importante, que sempre que eu trato meus pacientes de cervicalgia, eu tenho que abordar essa região. E lembrando que nessa região aqui é onde ficam as escápulas. É uma região que fica no meio das escápulas, interescapular. Portanto, muito importante também que seja abordada. As pessoas sentem dor em queimação nessa região, por quê? Porque existe ali uma sobrecarga devido a alguma alteração postural da cervical. Nesse momento vamos falar de alterações posturais cervicais. Lembrando que essas alterações são vistas apenas em perfil, em raio-x perfil. Claro, em alguns casos mais graves a gente pode até visualizar, mas é importante sempre um raio-x perfil para fazer essas avaliações. Primeira imagem é a imagem normal, normalidade, sem alteração da curva, a lordose lombar normal. A primeira alteração que eu quero mostrar é um aumento dessa curvatura da lordose, uma hiperlordose cervical. Temos também uma outra que é a retificação. Então a gente vê aqui a coluna cervical, aquela curvaturazinha desaparece, ela fica reta e aqui dessa forma se comporta os corpos vertebrais. E um agravamento dessa alteração postural gera uma outra alteração ainda mais grave, que é uma delordose. Então assim agora vão estar os corpos vertebrais empilhados um sobre o outro. Essa alteração grave que eu quero chamar a atenção, por quê? Visualize aqui. Vamos pegar essa região, por exemplo, esse segmento da cervical, com uma delordose, e vamos desenhar aqui do lado. Os corpos vão estar mais ou menos assim. O que existe no meio dos corpos vertebrais? Disco intervertebral. Disco intervertebral. O que está acontecendo aqui é que essa flexão anterior do corpo vertebral superior sobre o corpo vertebral inferior está fazendo que esse disco desloque para trás. Isso pode ser muito grave se houver a compressão de uma estrutura que eu quero chamar a atenção nesse momento, que é a medula que passa nessa região. Ou seja, o canal vertebral, dentro do canal vertebral, nós temos a medula passando, e a partir do momento que essa delordose vai aumentando, vai deslocando mais ainda esse disco, que pode comprimir, portanto, essa estrutura, e aí gerar sintomas de compressão medular. Isso que eu quero chamar a atenção. Então, tudo que a gente viu até aqui são alterações que são visualizadas em perfil, através de raio-x perfil. E a última alteração é a escoliose, que deixamos por último, porque a escoliose é uma alteração postural que ela é visualizada no plano frontal, ou seja, de frente. As outras alterações a gente poderia apenas visualizar no plano sagital, lateralmente, perfil, mas essa alteração sim, a gente vê sempre no plano frontal, de frente. Então essa alteração, a escoliose, ela pode ser associada com todas as outras alterações. Com escoliose, portanto, com uma
hiperlordose, escoliose com retificação, uma escoliose até mesmo com uma coluna cervical em perfil sem alteração. Ela pode não ter, a pessoa não ter uma alteração sagital, ou seja, olhando de perfil, mas pode ter sim uma escoliose olhando de frente. Então, vimos todas essas alterações posturais, alterações, portanto, que podem ocorrer na cervical, e essas alterações elas vão gerar, portanto, quadros dolorosos. Quero aproveitar a oportunidade de chamar a atenção para dois aspectos relacionados às cervicalgias, cervicaralgia. Primeiro é que a ampla movimentação do membro superior, dos braços, nas atividades de trabalho, pode gerar um problema sério na cervical, porque toda vez que nós movimentamos nossos braços, estamos também movimentando nossa cervical. Então, se a pessoa tem cervicalgia, cervicaralgia, é importante não apenas fazer o repouso do movimento cervical de ombro, mas também o repouso do movimento dos membros superiores, porque a movimentação dos membros superiores gera um impacto lá na cervical. Então, se você pensa que está dando repouso à sua cervical, movimentando os braços, não está dando nenhum repouso na cervical, porque é importante fazer o repouso cervical dando repouso também para os membros superiores ou para o lado, certo? A gente que está vendo uma braquialgia, uma irradiação da dor, formigamento, dormência. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção é a dor irradiada do membro superior, que é a braquialgia, que ela pode ser, portanto, por uma cervicobraquialgia, problema, portanto, cervical que irradiou, a dor, dormência, formigamento do membro superior, ou então em função da síndrome desse ladeiro torácico, que a gente já descreveu nos vídeos anteriores, que também pode gerar uma dor na região superior e que irradiar, portanto, o membro superior, devido à compressão nessa região, mas não é mais um problema cervical, é um problema de compressão neurovascular nessa região. Então, essas são diferenciações que eu quero fazer, que eu acho oportuno fazer nesse momento. Fazer diferenciação desses sintomas de braquialgia, se é uma cervicobraquialgia ou em função de uma compressão nessa região, compressão neurovascular nessa região, que é a síndrome do filadeiro torácico. E eu quero agradecer a vocês por ter chegado até aqui, aqueles que me acompanharam todo o vídeo, todas essas explicações. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo trouxe informações novas, foi positivo para você, deixe o seu like, compartilhe com seus contatos, permita que mais pessoas possam, portanto, ter também acesso a essa informação, a essas informações. Vou deixar aqui um lembrete, se você não for inscrito, inscreva no nosso canal, aqui embaixo nesse sininho, toque aí, ative esse sininho para que o YouTube possa te informar toda vez que nós lançarmos vídeos novos, para que vocês não percam, portanto, nada. Outro lembrete que eu quero fazer, lembrete 2, é que no próximo vídeo estaremos falando novamente sobre cervicalgia, cervicaralgia, mas agora a parte 2, iremos abordar, portanto, o tratamento na cervicalgia, cervicaralgia, falar um pouco da minha vivência no manejo dessas lesões, assim também como passar alguns exercícios terapêuticos para que vocês possam fazer, portanto, no lar de vocês e ajudar, portanto, no tratamento da cervicalgia, cervicaralgia. Lembrando, próximo vídeo vamos falar sobre tratamento, não perca, temos aí um encontro marcado, certo? O vídeo está imperdível, vamos acompanhar toda a sequência, que é importante que vocês vejam toda a sequência, do início desse vídeo até o final do próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um abraço, que o bom Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!